Existem santos que marcaram a história com palavras, outros com gestos, e há aqueles que mudaram o mundo através do silêncio, da disciplina e da oração constante. São Bento pertence a esse último grupo. Ele não buscou fama, não quis aplausos, não tentou agradar o mundo, e mesmo assim, tornou-se um dos santos mais importantes da história do cristianismo. Hoje, milhões de pessoas no mundo inteiro recorrem a São Bento pedindo proteção, libertação, força espiritual e discernimento. Sua medalha é uma das mais conhecidas e usadas da Igreja Católica. Sua regra moldou mosteiros, comunidades e até a organização da vida cristã no Ocidente. Mas quem foi São Bento de verdade? Por que sua oração é considerada tão poderosa? E o que aprendemos com sua vida hoje? São Bento nasceu por volta do ano 480, na cidade de Núrcia, na Itália. Veio de uma família nobre, com boas condições financeiras e acesso à educação. Desde cedo, demonstrava inteligência, sensibilidade e uma inquietação interior que o fazia questionar o mundo ao seu redor. Ainda jovem, foi enviado a Roma para estudar, mas foi ali que algo mudou profundamente dentro dele. Roma, naquela época, vivia um período de decadência moral. Violência, corrupção e excessos faziam parte do cotidiano. Bento observava tudo aquilo com tristeza. Ele percebia que, mesmo cercado de conhecimento, algo essencial estava sendo perdido. A alma. Enquanto muitos se adaptavam ao caos, Bento sentiu o coração apertar. Ele não queria se perder naquele ambiente. Não queria trocar sua fé por sucesso. Não queria viver apenas para si. Então fez algo radical. Abandonou tudo. Deixou os estudos, a cidade, os privilégios e partiu em busca de uma vida simples, dedicada inteiramente a Deus. São Bento se retirou para uma caverna em Subiaco. Ali viveu como eremita por cerca de 3 anos. Não havia conforto, não havia reconhecimento. Havia apenas silêncio, oração e luta interior. Foi nesse período que Bento enfrentou tentações profundas, dúvidas, pensamentos difíceis, impulsos humanos. Ele não negava a existência do mal, mas aprendia a combatê-lo com disciplina, oração e confiança em Deus. São Bento compreendeu algo essencial. A verdadeira batalha não acontece fora, mas dentro do coração humano. Foi ali que nasceu o espírito que mais tarde daria origem à regra de São Bento, baseada em 3 pilares simples e poderosos: oração, trabalho e equilíbrio. Com o tempo, a fama de sua santidade começou a se espalhar. Pessoas passaram a procurá-lo em busca de orientação. Bento, que queria o silêncio, acabou se tornando o mestre espiritual. Foi convidado a liderar um mosteiro, mas sua disciplina firme desagradou alguns monges, que tentaram até envenená-lo. Segundo a tradição, quando Bento fez o sinal da cruz sobre o cálice, ele se quebrou. Mais uma vez, o mal foi derrotado não pela força, mas pela fé. Depois disso, São Bento fundou vários mosteiros e, finalmente, estabeleceu-se em Monte Cassino, onde escreveu sua famosa regra. A regra de São Bento não é apenas um conjunto de normas religiosas. Ela é um guia de vida. Ela ensina equilíbrio entre oração e trabalho, obediência sem violência, humildade sem humilhação, silêncio sem isolamento. São Bento acreditava que Deus se encontra nas pequenas coisas, na rotina, no esforço diário e na fidelidade constante. Por isso sua regra atravessou séculos e continua atual: o combate ao mal e a força espiritual de São Bento. São Bento é conhecido como um grande combatente espiritual, não porque buscava o confronto, mas porque vivia profundamente unido a Deus. Ele entendia que o mal existe, mas não precisa ser temido quando a alma está firme na fé. Daí nasce a medalha de São Bento, símbolo de proteção espiritual, libertação e confiança em Deus. Ela não é um amuleto, é um sinal de fé. A medalha de São Bento e seu significado. A medalha traz inscrições em latim que formam uma poderosa oração. Crux sacra, sit mi lux. A cruz sagrada, seja minha luz. Non draco sit mi dax. Não seja o dragão o meu guia.
Vade retro Satana. Afasta-te, Satanás. Numquam suade mihi vana. Nunca me aconselhes coisas vãs. Sont mala qua livas. É mal o que tu ofereces. Ipsi venena bibas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Essa oração não é um grito de medo, mas uma declaração de fé. Ó glorioso São Bento, modelo de sabedoria, humildade e fé, hoje eu me coloco diante de Deus pedindo tua intercessão. Afasta de mim todo o mal visível e invisível. Protege minha mente, meu coração e minha casa. Guia meus passos pelo caminho da paz. São Bento, homem de oração e silêncio, ensina-me a confiar em Deus mesmo nas lutas diárias. Ajuda-me a resistir às tentações e a escolher sempre o bem. Intercede por minha família, por meu trabalho, por minha vida espiritual. Que eu tenha equilíbrio, disciplina e fé. Que eu não me afaste da luz de Cristo. Amém. São Bento não nos deixou grandes discursos públicos. Não escreveu tratados filosóficos complexos. Não buscou aplausos nem reconhecimento. E justamente por isso, ele nos ensinou tanto. Aprender com São Bento é aprender a viver. É aprender a permanecer firme em um mundo barulhento. É aprender a resistir ao mal sem se tornar duro. É aprender a confiar em Deus quando tudo ao redor parece confuso. A primeira grande lição que São Bento nos ensina é o valor do silêncio. Vivemos em um tempo de excesso de palavras, opiniões e ruídos. São Bento nos mostra que o silêncio não é vazio. O silêncio é espaço para Deus falar. Foi no silêncio da caverna que ele enfrentou suas tentações, organizou seus pensamentos e fortaleceu sua fé. Ele nos ensina que muitas batalhas espirituais não se vencem discutindo, mas silenciando e rezando. Outra lição profunda é a disciplina. Para São Bento, disciplina não era castigo, mas cuidado. Ele entendia que uma vida sem ordem se perde facilmente. A disciplina protege o coração, organiza a mente e fortalece a vontade. Ele nos ensina que rezar todos os dias, mesmo quando não sentimos vontade, constrói uma fé sólida. Que pequenas atitudes repetidas com fidelidade transformam uma vida inteira. São Bento também nos ensina o equilíbrio. Sua regra nunca foi extremista. Ele não defendia exageros, nem na penitência, nem no conforto. O famoso princípio orar e trabalhar mostra que a vida espiritual não nos afasta do mundo, mas nos ensina a viver melhor dentro dele. Trabalhar com honestidade também é oração. Cumprir bem os deveres diários também agrada a Deus. Outra grande lição é a humildade verdadeira. São Bento não buscava ser maior que ninguém. Pelo contrário, sempre fugiu de posições de poder. Quando percebia que isso poderia afastá-lo de Deus, ele nos ensina que a humildade não é se diminuir, mas reconhecer quem somos diante de Deus. É entender que não controlamos tudo, que precisamos de ajuda e que a graça divina sustenta nossas fraquezas. São Bento nos ensina também sobre o combate espiritual. Ele não ignorava a existência do mal, mas também não vivia com medo. Sua vida mostra que o mal perde força quando encontra uma alma firme, disciplinada e entregue a Deus. A medalha de São Bento resume bem essa lição. A cruz é nossa luz e o mal não pode ser nosso guia. Não se trata de superstição, mas de confiança absoluta em Cristo. Outra lição essencial é a obediência consciente. Ele nos ensina que a proteção espiritual começa dentro do coração, que uma vida organizada, orante e equilibrada cria espaço para a paz, que o mal perde força quando encontra uma alma vigilante. Aprendemos com São Bento que não precisamos controlar o mundo para viver em paz. Precisamos organizar nossa vida interior, que não precisamos vencer todas as discussões. Precisamos permanecer na verdade. São Bento nos ensina que Deus age no tempo certo, que o silêncio amadurece, que a espera fortalece, que a fé verdadeira não grita, sustenta. Por isso, São Bento continua tão atual, porque o mundo mudou, mas o coração humano continua o mesmo. E as respostas que ele encontrou em Deus ainda servem para nós hoje.
Se aprendermos com São Bento a silenciar, rezar, trabalhar, confiar e permanecer, nossa vida muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque nosso coração se fortalece. Se essa história de São Bento tocou seu coração, deixe seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar recebendo histórias de santos, orações poderosas e conteúdos que fortalecem a fé todos os dias. E comenta aqui embaixo. Você já conhecia a medalha de São Bento? Que intenção você entrega hoje nas mãos de Deus? Que São Bento te proteja, te guie e te fortaleça.